Então, essa sequência de aulas que eu vou dar aqui tanto pelo Instagram e pelo YouTube, sobre conectivos, vai ser com a finalidade de mostrar para vocês como se estudam os conectivos e o que eles são, na verdade, né? O objetivo aqui é mostrar para vocês o que eles são. Então, eu queria começar justamente com essa pergunta: quem tem um palpite aí do que são essas palavras que nós conhecemos por conectivos? Como vocês definiriam aí? Digitem aí nos comentários. Tem gente ao vivo aí que sabe, hein? Pessoal que está entrando no Instagram, o link para o YouTube está na bio. Eu entrei aqui pelo Instagram só para chamar vocês para lá. Pelo YouTube, vocês vão ter acesso à tela. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar algumas informações, então é melhor por lá. Pode assistir por aqui, mas pelo YouTube é melhor. Está lá na bio o link. Bom, então um conectivo, primeira coisa e mais importante é vocês terem em mente do que é um conectivo de verdade, porque a partir da definição do conectivo, do que ele é e o que ele faz é que vocês vão poder estudá-lo corretamente. Então, conectivo é uma palavra que serve para conectar dois elementos do contexto e relacioná-los, né? A gente conhece os conectivos pelos nomes de preposições, conjunções, pronomes relativos e até os advérbios de conexão. Mas isso são os tipos de conectivos, né? Não o que os conectivos são. Então, o que essas categorias todas têm em comum? Eles servem para conectar dois elementos do contexto e relacioná-los. Então, por que eu digo conectar dois elementos do contexto? Porque o conectivo não está restrito a uma classe de palavras ou algum tipo de termo sintático. Então, o conectivo ele não serve para conectar, por exemplo, duas palavras, ou dois substantivos, ou dois advérbios, ou duas orações, ou dois adjuntos adverbiais e por aí vai. O conectivo ele serve para conectar dois elementos do contexto. Então, ele pode conectar uma frase inteira a outra frase, ele pode conectar uma oração a outra oração, ele pode conectar uma oração a uma frase, ele pode conectar uma oração a uma palavra. Então, o conectivo ele tem essa gama toda, né, de possibilidades. Ele não está restrito a um tipo específico de palavra ou a um tipo específico de termo sintático. Ó, quem está no Instagram, o link para a live aqui no YouTube está na bio. Eu entrei aqui no Instagram só para chamar a atenção de vocês. Então, pode clicar no link da bio e entrar na live pelo YouTube, porque lá eu vou conseguir compartilhar a tela, vocês vão ter um acesso melhor aí. O João, fala, João, beleza? Fala, Bill. Bom, então são esses, é isso que define o conectivo. São essas palavras que têm a capacidade de criar, de conectar dois elementos do contexto e relacionar. Então, disso, a gente já tira o método de estudos de conectivos, que é você, primeiro, identificar o que ele está conectando naquele trecho que você está estudando, né? Aquele conectivo específico que você está estudando, o que ele conecta. E segundo, qual é a relação que ele cria entre esses dois termos conectados. Então, conectar dois elementos, termos não, dois elementos, conectar dois elementos e criar uma relação entre eles. É assim que se estuda os conectivos, e a partir disso. Normalmente a gente aprende essas palavras, especialmente as preposições e conjunções, por meio de listas. A gente toma lá uma lista de preposições e a partir disso a gente vai estudando. O problema dessas listas de preposições e conjunções, né, de conectivos de um modo geral, é que elas vêm muito esquematizadas. Então, você tem ali uma palavra em inglês e uma palavra em português, uma palavra em inglês e uma palavra em português, uma palavra em inglês e uma palavra em português. Então, o que essa lista dá não é o que aquele conectivo faz, não é a relação, o tipo de relação que aquele conectivo cria, mas a tradução possível para o português em um determinado contexto, né? Vamos para a lousa aqui que eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Dois exemplos clássicos aqui. Pessoal do Instagram, o link para o YouTube está na bio do perfil.
Vai lá que eu estou compartilhando a tela e só dá para mostrar pelo YouTube, né? Aqui no Instagram não dá. Bom, então, lá, responderam ali, né? Ajudam a dar coerência, coesão e sentido para as ideias. Isso aí. Amarram as ideias. É isso aí. Isso mesmo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá chegando aí agora. Bom, então, você vai ter ali o clássico, né? In, on e at, que muitas vezes pode ser traduzidos os três para a nossa preposição em, e combinado com o artigo, com os artigos, vai ficar no, na, nos e nas. No máximo que a gente tem é a preposição at, que é traduzida para a nossa preposição a, né? Que muitas vezes leva o acento grave, quando combinado ali com um artigo feminino. Mas muitas vezes ela é preposição em. Então nós temos três preposições em inglês que viram uma em português. Então essa como que fica essa tradução aqui? Não dá muito certo, né? A gente tem um outro exemplo clássico também, que é o from e o of e o by. Essas três, a depender do contexto, podem ser traduzidas para a preposição de, para a nossa preposição de do português. Então, o que isso nos diz? Nos diz, primeiro, que uma palavra, um conectivo em inglês, não é o seu equivalente na tradução no português. Então, eu não posso dizer que a palavra from ou of é a palavra de do português. Eu não posso criar essa relação de equivalência perfeita. No máximo que eu tenho ali é uma tradução contextual. Então, em determinados contextos, o from equivale ao de. E o of também, e o by também, né? Às vezes o by é traduzido por outra coisa no português. Então, nem sempre coincide. Então, no máximo que há é uma coincidência contextual entre algumas preposições do português e do inglês, e isso você pode aplicar a outros idiomas também, quando você estiver estudando outros idiomas. Você pode aplicar isso, por exemplo, sei lá, ao francês, ao italiano, ao alemão, a qualquer idioma. Você entender que não há uma equivalência perfeita entre as palavras, especialmente entre esses conectivos. O que há é uma coincidência, né? É uma coincidência em determinados contextos. Então, em determinados contextos, o que o from faz em inglês, o de faz em português. Em determinados contextos, o que o of faz em inglês, o de faz em português e por aí vai. Não é uma equivalência, não é o of é o de, nem o from é o de. Isso é o primeiro ponto mais importante, né? O pessoal que está aqui no Instagram, o link está na bio para para a live no YouTube. Então vão lá na live no YouTube que lá vocês vão ter acesso à tela, né? Eu estou compartilhando a tela aqui. Bom, então como que eu vou saber? Então, pô, se o in, o on e o at são os três, né, muitas vezes traduzidos para em, e o from, o of e o by são traduzidos para a nossa preposição de, como que eu faço a distinção? Primeiro, o que que essa diferença nos diz? Nos diz que as funções exercidas por in, on e at, ou pelo menos algumas das funções exercidas por essas três preposições, estão concentradas em uma palavra só, em uma preposição só no português, que é a preposição em. As três estão concentradas em uma só no português. Quer dizer, o que uma sozinha faz no português, você precisa de três em inglês, mais ou menos por aí. Com o from, o of e o by, acontece a mesma coisa. Nós temos três preposições, três palavras em inglês cujas funções estão concentradas em uma só no português, que é o de, né? Olhar, algumas dessas funções estão concentradas no de. Em termos semânticos, significa que as preposições no português, ou pelo menos algumas preposições do português, têm um campo semântico maior, né, mais abrangente do que as do inglês. As do inglês são mais específicas. Algumas, não todas, certo?
Bom, então como que nós aprendemos as preposições, né? No caso do in, do on e do at, que é um caso que gera muita confusão, né? Sempre há essa dificuldade aí de quando usar uma ou outra e tal. Nós aprendemos, né, quando usar uma ou outra, estudando as relações que elas criam. O pessoal que está no Instagram, o link para o YouTube está na bio. Vai lá que eu estou compartilhando a tela aqui e pelo Instagram não dá para vocês verem, né? Então, vocês vão aprender pela relação que elas criam. Então, você vai estudar preposição por preposição no seu campo semântico, quer dizer, qual é a relação que essas preposições criam. Como que essas preposições relacionam aqueles elementos do contexto que eu mencionei, que é isso que elas fazem, né? Elas conectam e relacionam. Não só as preposições, né? Então, aqui é conectar e relacionar. Algumas listas de conectivos do inglês, as melhorzinhas ali que eu vi, elas têm aquelas separações semânticas genéricas, como, por exemplo, preposições de espaço, preposições de tempo, preposições disso, preposições de aquilo, conjunções não sei o quê, conjunções de coordenação, conjunções de adição, e aí vai. Algumas têm isso, mas isso não basta, porque quando a gente vai para in, on e at de novo, as três podem ser usadas como preposições de espaço e como preposições de tempo. Além disso, você tem uma outra, às vezes, uma outra explicação, quer dizer, dizendo que in é mais abrangente, então quando a relação espacial ou temporal é mais abrangente, como cidade, bairro, e no caso do tempo, mês, ano, mês, semestre, ano, tal. Você usa o in quando for um período, um tempo, né? Um período temporal, ou um lugar em termos médios de precisão, nós usamos o on, por exemplo, com rua e mês, e com rua e dia da semana, e dia, de modo geral. E o at é quando nós temos a informação precisa, quer dizer, quando nós temos ali o endereço completo, né? Número, rua, bairro, se necessário, cidade, se necessário, né? Se o contexto não deixa claro. E quando é tempo, nós usamos o at com horas, porque é o máximo de precisão na relação temporal. Essa explicação resolve o problema? Em partes, mas o problema é que essas preposições não são usadas só no tempo e espaço, só nas relações de tempo e espaço, elas são usadas em outras situações também. São usadas, por exemplo, quando você vai falar assim de lugar abstrato, por exemplo, na minha mente, né? In my mind, porque é o in, não o on. Quando você vai dizer assim na parede eu uso qual? Porque para mim, a parede é uma informação bastante precisa. Então seria o at. Mas a gente sabe que não, né? Quando você vai dizer que algo está na parede, é o on. Se a coisa não estiver dentro da parede, é o on. Mas a parede não é uma informação de espaço precisa, tão precisa quanto o endereço. Ou se estiver dentro da parede, eu uso in. Mas ainda assim, a parede é bastante precisa, então, em termos de espaço, né? É bastante específico, porque eu estaria usando ali o at. Porque eu estaria usando o in e não o at. Né? E quando eu digo à mesa, no sentido, estou sentado à mesa, né? At the table. Por que eu uso at ali? Então, a explicação de precisão não basta para que nós entendamos essas preposições em todas as suas outras aplicações. Ó, quem está no Instagram aí, o link para o YouTube está na bio do meu perfil, tá? Vamos lá. Então não basta, né? Essas explicações não bastam. Eu preciso entender qual é a relação daquela preposição, qual é a relação que ela cria na sua forma mais abstrata, seria a unidade semântica daquela preposição, e disso eu derivo as outras aplicações dela, que vão estar alinhadas semanticamente com ela. Então, por exemplo, quando eu uso on, vou dar o exemplo do on aqui. Quando eu uso on, eu estou enfatizando uma relação de dois tipos. A primeira é a relação do toque entre superfícies. Então, a superfície de um objeto tocando a superfície de outro. Esse é todo o contato que esses dois elementos conectados têm. As suas duas faces, duas superfícies, né? E
há uma segunda relação aí que está junto dessa, né? Que se acrescenta a essa, que é a relação de suporte ou de apoio. Então, quando eu penduro um quadro na parede, o que eu tenho? Eu tenho a parede aqui, então eu tenho essa superfície da parede e tenho essa superfície, né, da parte de trás do quadro. Daí eu coloco os dois, então há um toque de superfície, não tem um elemento cobrindo ou envolvendo o outro. Há só uma relação entre as superfícies. Por isso que eu digo on the wall. Né? Se o retrato está na parede, né? The portrait is on the wall, não in the wall, on the wall. Porque há uma relação entre as superfícies e há uma relação de apoio, que é a segunda relação. Um dos elementos dessa relação serve de base ou de apoio para o outro. Então, a parede serve de apoio para o quadro. Então, on the wall, pode estar apoiado na parede. Daí nós tiramos, por exemplo, quando nós usamos com verbos como, com expressões como conte comigo. Quando eu digo para alguém assim, conte comigo, eu digo, você pode contar comigo, por exemplo. Eu digo, não como em português. Eu diria comigo. Eu teria ali a preposição com. Se você for fazer a tradução literal, né, fazendo a associação, bom, a preposição with é a preposição com. Então, eu vou traduzir isso assim. You can count with me. Vou traduzir assim porque o with é preposição com. Esse é o perigo de você aprender preposições pela listinha. Você vai associar, bom, aqui é com, então é with. Mas não, you can count on me. A expressão é count on me. Por quê? Há aqui a relação das superfícies? Não, mas há a relação do apoio. Eu estou me propondo, eu estou me colocando à disposição para servir de apoio para você, te dar base, te dar suporte. Essa é a relação criada pelo on. Quando dizemos que uma coisa está sobre a mesa, usamos o on também, porque há o toque entre as superfícies e há também a relação de apoio. Pessoal do Instagram, vai lá para o YouTube, o link está na bio. Só entrar lá no meu perfil, link na bio para a nossa live aqui, para vocês acompanharem a tela. Vocês estão entendendo até aqui? Deixem nos comentários aí para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar a explicação. Pessoal do Instagram, link na bio para o YouTube. Estou compartilhando a tela aqui, então por lá é melhor. Vai lá no meu link na bio. Beleza, então, esse é o primeiro ponto. É você entender a relação, né? O in. O in, ele tem essa relação de uma coisa estar dentro da outra. Mas não só dentro no sentido de guardado, mas também a relação de compor. Uma coisa compõe a outra, é parte da outra. Por isso que quando eu digo in my mind, que é um lugar abstrato, eu não posso estar na minha mente, né? Eu não posso dizer, eu não estou dizendo que aquilo está fisicamente localizado na minha mente, porque não é bem assim. É uma coisa abstrata, mas compõe o conteúdo que está na minha mente, que compõe a minha mente. Então, como conteúdo de um continente, nós usamos a preposição in. E a preposição at. A preposição at era um pouco mais complexa, eu vou explicar melhor na próxima aula, porque na próxima aula a gente vai tratar dessas três. Né? Como eu mencionei, o programa aqui é a gente passar preposição por preposição. Às vezes a gente vai lidar uma aula ou outra com mais de uma vez, porque elas são, né, ou elas se confundem, ou elas podem ser trocadas, como é o caso de in, on e at. Só se a gente vai matar a gente vai estudar juntas, né? Talvez em uma aula só ou duas aulas a gente estude ela toda. Mas o at, ele cria uma relação mais instrumental, uma relação de uso. Então, por isso que a informação para o at, né, a relação de espaço para o at tem que ser uma relação precisa, e para o tempo também, porque é uma relação instrumental. Se eu vou passar um endereço para você e só digo o nome da cidade, você não pode fazer nada com isso. Você não vai achar o lugar só com o nome da cidade, nem só com o nome da rua. Você precisa do endereço completo, você consegue agir a partir daquilo. Então, você tem uma relação de uso, você cria uma relação de uso com a coisa. Então, se eu te dou o endereço completo, tem uma relação agora de uso com aquilo. Você pode ir até o local. Eu te dou uma relação, uma informação precisa de tempo, agora você sabe quando. Então também é uma relação útil.
Por isso que usamos at the table, né? A mesa. Você usa at the table quando você está na posição na posição de usar a mesa, né? Você não está sentado em cima da mesa, sobre a mesa. Você está à mesa, como quem a está usando. Mas na próxima aula de in, on, at, a gente estuda isso melhor. A gente vê em detalhes isso daí. Deixa eu ver se tem mensagem de vocês aqui. Não, beleza. Seguindo então. O from, por exemplo. O from, qual a diferença do from e do of? O from, ele gera, por dar, né, originalmente essa ideia de ponto de partida e origem, ele gera também a ideia de um afastamento, porque o ponto de partida é o ponto do qual você se afasta, né? Você se afasta do ponto de partida e se aproxima do ponto de chegada. Por isso que nós temos from e to. O to é da ideia de movimento, direção. O from, então, é o ponto de partida. Então, verbos que implicam em um afastamento ou uma abstenção de algo, nós usamos from, não of. Por exemplo, o verbo abstain, abster-se de. Nós não usamos o of, como automaticamente nós seríamos levados a usar, né? Abstain of, porque em português usa o de, abster-se de, então o de é o of, então eu vou usar o of ali. Mas não é abstain from, por quê? Porque está implícita ali a ideia de um afastamento da coisa. Em sentido figurado aqui, obviamente, para deixar de consumir aquilo, de usar aquilo, sei lá, mas é um afastamento. Pessoal que está no Instagram aí, link na bio para o YouTube, certo? Então, o nosso programa aqui vai ser estudar conectivo por conectivo, ou pequenos grupos, né? Ali 2, 3, no máximo 4, em comparação, em todas as suas aplicações, ou seja, em todo o seu campo semântico. E esse estudo vai ser dividido de duas formas, em dois caminhos, né? O primeiro são os tipos de conectivos. Então, quais são eles? O primeiro tipo de conectivos, que é o mais famoso, são as preposições. As preposições são palavras como. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas sem tradução, porque eu não quero que vocês estudem por meio de listinha de tradução. Uma lista com a relação das preposições, das conjunções do inglês, ok. Aí eu vou dar, obviamente, vai estudar uma por uma, então vai acabar tendo a lista. Mas fazendo a tradução ali de maneira simplória não é legal, porque gera mais confusão do que resposta. Então, ali, nós temos beleza. Nós temos ali o about, o above, across, after, against, along, among, at, before, despite, down, except for, e aí vai, tem várias ali, né? Vocês vão ver que algumas dessas palavras podem ser advérbios também. Advérbio não é o assunto dessa sequência de aulas aqui, embora a gente possa fazer futuramente uma sequência de aulas sobre advérbios, que é muito interessante também. Só os advérbios de conexão, né? Esses sim fazem parte do nosso repertório aqui, né, nessas aulas. Mas, por exemplo, o down pode ser advérbio, o in pode ser advérbio, o like pode ser uma porrada de coisa para ser verbo, o off, com dois Fs, pode ser advérbio, o on pode ser advérbio, o outside pode ser advérbio, e aí vai. O for pode ser conjunção além de preposição. A diferença entre preposição e conjunção a gente vai ver depois. Por enquanto não tem tanta importância isso. Vamos ver algumas conjunções aqui. Por enquanto, o mais importante é vocês começarem a enxergar essas relações. Quem está ao vivo aí no Instagram, link na bio para o YouTube. Então, conjunções. After, for aqui de novo, né? Como falei, ele pode ser conjunção ou preposição, assim como o after também, né? After, for. And, nor, but, yet, so, although, though, as long as. Isso aqui, ó, quando você tem um grupinho de palavras aqui, se chama locução. No caso aqui, conjuntiva, tem locução prepositiva também. Só não coloquei exemplo, mas tem. No caso de into, ou outside, ou without, within.
Essas palavrinhas aqui, on to, são preposições compostas, diferente de locução, porque ali virou uma palavra só, né? Juntou duas e virou uma só. So, although, though, as long as é locução. As much as, because, before, if, in order that, since, until, not only, but also. Isso aqui é uma longa locução. E aí vai. Então, essa aqui também a gente vai passar uma por uma. Como eu falei, por enquanto não importa. A diferença entre preposição e conjunção, por enquanto não importa. Isso aí depende de você saber algumas questões gramaticais ali, de tipos de orações, oração subordinada, oração coordenada, termos e tal. Então, não tem tanta importância agora. Deixa isso mais para frente. Podem conferir a listinha ali e tal, e ver em qual se encaixa. Quando for uma palavra que tem as duas possibilidades, né? Como o caso de for, pode ser preposição ou conjunção, aí sim você tenta fazer a distinção. Depois nós temos os pronomes relativos, que são palavras que são híbridas. Aqui a gente começa a entrar no campo que são conectivos, digamos assim, não puros, né? Eles são misturados com outras classes. Então, quando a gente fala de pronome relativo, nós temos uma palavra que ela é ao mesmo tempo um conectivo e um pronome. Então, algumas questões sintáticas, algumas questões gramaticais pronominais vão entrar aí. Não é o assunto dessa sequência de aulas, mas eu vou falar delas rapidamente, só para, né, não ficar solto ali. Quais são em inglês? O that, o which, o who, o whom e o whose. Esses são os pronomes relativos, né? That é genérico, which é genérico, mas ele, na verdade, não, ele não tem restrição de gênero, mas ele tem uma restrição contextual. Ele serve para se referir a coisas mais específicas, enquanto o that é mais amplo. O who é para pessoas, o whom é para pessoas. Diferença entre um e outro é a função sintática. Quando a gente chegar lá, eu explico melhor. E o whose é chamado genitivo, né? Indica a posse, que seria o nosso quase falecido cujo. Cujo, cuja, cujos, cujas. E depois nós temos os advérbios de conexão. Também aqui, né, essas duas últimas categorias são palavras híbridas. Então, esses últimos aqui são os advérbios de conexão. Eles são ao mesmo tempo conectivos e advérbios. Então, eles vão ter as funções adverbiais também, além das funções de conectivos. Então, eles vão conectar e gerar uma espécie de alteração na oração, né? Principalmente no verbo da oração, né? Com ele aí, fala com ele, beleza? Então no YouTube, hein? Link na bio aqui, na bio do Instagram. Então, advérbios de conexão. Vou colocar alguns exemplos aqui. Então, then, however, moreover, você pode ver que esses aqui são compostos, né? Tem mais de uma palavra ali. Additionally, on the other hand, isso aqui é uma locução, e otherwise. Tem mais, né? Todos aqui. O único aqui que está fechadinho é o pronome relativo, não tem outro. É isso aqui. Agora, preposição tem mais, eu não coloquei tudo aqui. Conjunção tem mais, eu não coloquei tudo aqui. E advérbio de conexão também. Certo? Então, o nosso plano disso daqui vai ser, por um lado, passar pelos tipos de conectivos. Vamos começar pelas preposições que do ponto de vista semântico, quer dizer, da interpretação do negócio, do sentido do negócio, é o mais difícil. Do ponto de vista sintático, o mais difícil são os pronomes relativos, principalmente se vocês não tiverem alguma experiência com gramática. Quem está aí no Instagram, o link para o YouTube está na bio. Estamos ao vivo no YouTube, lá eu estou compartilhando a tela aqui, mostrando o material, então, a lousa, né? Então, vão lá, link na minha bio para o YouTube. Então, por um lado, a gente vai estudar um por um. Então, como eu falei, do ponto de vista da semântica, o mais difícil são as preposições. Então, a gente vai ficar um bom tempo aqui nelas. Se vocês aprenderem minhas preposições, o resto, do ponto de vista semântico, os outros conectivos vão ficar molezinha. Conjunção é bem mais simples do ponto de vista semântico. Pronome relativo, então, é baba, e advérbio também é de boa. Então, a gente vai passar
pelos tipos de conectivos, um por um, ou em pequenos grupos, como eu falei, e, paralelo a isso, nós vamos estudar vamos estudar sobre dois pontos de vista esses conectivos. Então, tem a semântica dos conectivos mesmo, né? Que é o estudo deles sem uma amarra, sem uma situação específica. É o sentido próprio dos conectivos e as aplicações que derivam disso daí. Fora isso, nós temos a regência verbal e nominal. Quando a gente fala em regência verbal e nominal, o que a gente está falando? Regência verbal é quando você usa um conectivo para conectar, uma preposição no caso, para conectar um verbo ao seu complemento. Por exemplo, em português nós temos para o verbo gostar a regência da preposição de, gostar de. Em inglês o verbo equivalente nesse contexto é o like. E o like, ele não leva preposição, ele é transitivo direto. Então, se você fala eu gosto de música, em português tem esse de, em inglês é I like music, não tem preposição. Isso é um fator de regência verbal, como o verbo se conecta com o seu complemento, ele, no caso, o objeto indireto, né, quando tiver preposição. Em regência nominal é quando um nome, ou seja, um substantivo, um adjetivo ou um particípio passado, se conecta com o seu complemento, com um complemento possível. Por exemplo, o adjetivo pronto, pronto para. Nós usamos a preposição para com o adjetivo pronto, pronto para tal coisa. Então, também é uma questão de regência. Para que serve a preposição nesses casos específicos, né? Nos casos de regência, especialmente no caso da regência verbal. Ele serve para filtrar o sentido do verbo. Quer dizer, um verbo pode ser uma palavra que tem um campo semântico enorme. Então, ele pode ter várias aplicações. Quando nós colocamos uma preposição com ele, nós estamos como que filtrando, limitando as possibilidades de sentido daquele verbo. E aí a gente, por exemplo, o verbo assistir, o verbo assistir, a gente não fala, a gente não usa corretamente, mas enfim, se você ele tem vários sentidos, né? Se você usa com a preposição a, assistir a, você está se referindo a olhar, né? Ver com os olhos ali, ou então prestar atenção, acompanhar, como assistir a um jogo de futebol, assistir a um filme, etc. Só assistir sem a preposição indica dar assistência a. Então, a preposição ali é que faz o filtro, que vai dar o sentido do negócio. Bom, quem está no Instagram aí, link na bio para o YouTube. Vai lá. Estou compartilhando a tela por lá. Certo? Então, a regência verbal e a regência, principalmente a verbal, tem esse objetivo de filtrar o verbo. Esse verbo aqui, ele tem várias aplicações e tal. Então, para criar uma relação mais precisa com o seu complemento, nós usamos a preposição. Nós vamos estudar isso também. Normalmente, o uso das preposições na regência verbal está dentro do esperado do estudo semântico dos conectivos desvinculado de um verbo, especificamente. Normalmente está alinhado com isso, a menos quando se trata de uma expressão antiga ou alguma coisa assim que a gente perdeu, da qual a gente perdeu o sentido original, né? Por exemplo, a preposição for, ela tem muito a ideia de objetivo ou propósito. Por isso que for é muito usado com verbos que que dão a ideia de busca. Por exemplo, look, quando você pega o verbo look for, procurar. Então, você vai se empenhar em algo, você tem o objetivo de encontrar alguma coisa. Search for, até tem um outro verbo que é o scavenge for, scavenge seria algo como pilhar, vasculhar, né? Geralmente em coisas descartadas, né? Lixo, coisa assim. Você usa o verbo scavenge.
Todos eles usam a preposição for, por quê? Porque na semântica da preposição for está essa ideia de ir atrás de algo, né? De busca, tá? Essa ideia de busca, essa ideia de finalidade, de propósito, de objetivo. Certo? Então, serão essas duas linhas que a gente vai seguir aqui. A linha dos tipos em paralelo, né? Não vai ser uma coisa depois da outra, em paralelo. Os tipos de conectivos, começando pelas preposições, em que o estudo semântico vai ser mais denso, passando pelas conjunções, pronomes relativos e terminando ali nos advérbios de conexão. E, paralelo a isso, nós vamos estudar do ponto de vista da semântica dos conectivos, quer dizer, o conectivo desvinculado de um verbo específico ou de um tipo de verbo específico, e do ponto de vista das regências. Então, quais verbos normalmente usam aquele conectivo que a gente está estudando em particular? Quais nomes normalmente usam aquilo lá? Por que que eu uso o to com verbos que indicam que, quando uma coisa está presa a outra? Né? Por que que é o to ali, não at, por exemplo? Então, a gente vai ver isso tudo em paralelo, nessas duas linhas aí, e passando pelos tipos de preposições. Essas aulas ficaram gravadas apenas nos cursos online, então no curso de professores, no curso de gramática para professores e curiosos. Então, quem está no curso vai ter acesso à gravação, vai ficar lá, e no curso no Inglês e Legendas, né? É o geralzão aí de inglês aí, o básico. Também vou abrir um módulo lá que vai se chamar justamente isso, Semântica dos Conectivos, e essas aulas, as gravações vão para lá. Então, quem não faz parte de nenhum dos cursos não vai ter acesso à gravação. Só vai ter acesso ao vivo vai ser gratuito até o fim, certo? Com exceção dessa primeira aula, essa primeira aqui eu vou de fato deixar um pouco mais. Eu vou deixar ela amanhã, pelo menos o dia inteiro, que é a aula introdutória, então eu vou deixar pelo menos amanhã para mais pessoas assistirem e verem aí se interessam ou não continuar. Beleza? Bom, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Manda aí no chat. Pode mandar tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Mari disse que está tranquilo. Isso aqui a gente já viu um pouquinho, né, disso lá no curso de professores. Então, aqui, por enquanto, tem tanta novidade assim, não. Bom, então é isso. Se não tem nenhuma dúvida, se não há dúvidas, então vamos encerrar por aqui. E terça-feira que vem, toda terça-feira, às 9, a gente volta e continua aqui nossas aulinhas sobre os conectivos. Beleza? Então é isso. Um abraço aí para vocês e até semana que vem.